Fala pessoal, tudo bem? Estaremos falando sobre a planta elétrica, tá? Então nós temos aqui uma planta arquitetônica, tá? O que é a planta arquitetônica? A planta arquitetônica é justamente uma visão de cima para baixo, onde eu, como se eu estivesse tirando o telhado. Eu tiro o telhado e faço um corte horizontal, tá? De 1,5 m do chão até a parede, ok? E essa visão é uma visão de cima para baixo, ok? Então tem a planta arquitetônica, onde eu tenho aqui ó, as janelas, as paredes, aqui a porta, tá? E nós temos aqui a nossa planta elétrica, tá? Então nós vamos ver algumas regras que eu tenho que conhecer para elaborar uma planta elétrica, tá? Então repare o seguinte, vamos botar como primeira regra, analise o teu quadro de distribuição aqui, tá? O quadro de distribuição de luz e força, ele tem que estar centralizado o máximo possível na tua planta elétrica, ok? E aí você tem que explorar bem ele na hora da divisão da distribuição para os teus circuitos, ok? E repara aqui no meu quadro de distribuição de luz e força, onde eu tenho aqui uma única entrada, que é esse pontilhado aqui, que é como se ele estivesse vindo do medidor, ok? E daqui eu tenho 5 saídas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 saídas aqui, ok? Então, essa parte seria do meu quadro de distribuição de luz e força. Outro detalhe numa planta elétrica é justamente eu não posso cruzar os meus eletrodutos, tá? O que são os eletrodutos? São esses traços pretos aqui, tá? Então, repara aqui, ó, eu não cruzei nenhum deles, ok? Então, não posso cruzar, tá? A não ser quando você coloca uma conexão, por exemplo, existem outras plantas, tá? Por exemplo, tem uma planta da parte de telefonia, tá? Que acaba sendo subterrânea. Aí ela tem que vir toda pontilhada, tá? Aí sim pode, tá? Mas se for eletroduto, não pode ser cruzado um com o outro, tá? Terceira regra aqui é justamente no meu ponto de iluminação só posso ter no máximo 6 saídas, ok? Então repare que aqui eu tenho 5 saídas, aqui eu tenho 4 saídas, aqui eu tenho 5 saídas, aqui eu tenho 5 saídas e aqui eu tenho 6 saídas, ó, aqui já chegou no limite, ok? Tá? E lembrando, pessoal, que numa planta elétrica eu vou trabalhar com um circuito ou diagrama unifilar, ok? Então você tem que conhecer bem a simbologia do diagrama unifilar, ok? Então, outra regra também importantíssima, de acordo com a NBR 5410, antigamente quando se fazia uma planta elétrica, o circuito que saía daqui do quadro de distribuição, ele alimentava um único cômodo, ou seja, naquele cômodo era alimentada a parte de iluminação e tomadas. Hoje, de acordo com a NBR 5410, não pode, tá? Ela diz o seguinte, a norma, diz que tem que ser desmembrado por circuito, ou seja, eu vou montar um circuito somente para iluminação, outro circuito somente para a tomada e outro circuito somente para o chuveiro, uma torneira elétrica, etc. Ou seja, eu tenho que desmembrar por circuitos elétricos na tua casa, ok? Tá? Então vamos entender um pouquinho a planta elétrica aqui, tá? Então repara o seguinte, tá? Repara o ponto de iluminação aqui. Tá? Então no ponto de iluminação tem um número em cima, um embaixo e uma letra. O que representa o número de cima? Representa a potência daquele ponto de iluminação. Nesse caso aqui é de 100 watts. Tá? Aí você pode me perguntar assim, professor, na minha cozinha, conforme mostra aqui na planta do senhor, na minha cozinha eu coloquei uma lâmpada de 15 watts. Não importa, tá? Mas para a tua planta elétrica você tem que botar 100 watts. Ok? Não pode ser 15 watts se você colocar aqui, tá? Porque a nível de cálculo ele vai se basear sempre no 100 watts, tá? E esse número de baixo aqui, esse número de baixo representa o circuito que está vindo lá do teu quadro de distribuição e mandando alimentação para ele, tá? Então nesse caso aqui é o circuito 1. Pode reparar aqui, vamos aqui para a legenda, ó, circuito 1, iluminação geral. Eu usei um único circuito para alimentar toda a iluminação. Eu poderia desmembrar, né, em um outro circuito, sim, para alimentar um exemplo, um outro circuito só para alimentar
essas lâmpadas aqui e o outro para alimentar essas lâmpadas aqui, para minha residência não ficar toda no escuro, tá? Mas na minha planta elétrica eu botei aqui justamente só para simplificar, tá? Então eu coloquei um único circuito para alimentar toda a iluminação, tá? E quando eu falo circuito, o que é o circuito? Circuito é aqueles disjuntores que ficam aqui. Eu tenho um vídeo aí no meu canal que fala sobre o QDLF, tá? Depois dá uma olhada, tá? Então são os meus disjuntores que ficam no meu quadro de distribuição de luz e força, tá? Então seria o meu circuito 1, que seria o meu disjuntor. Então vai sair lá uma fase, vai sair um neutro e vai sair o aterramento. Aí você me pergunta, professor, até aterramento está se usando nos pontos de iluminação? Sim. Exemplo, chega aqui na sala, você vai botar um ventilador de teto. Então, obrigatoriamente, você tem que aterrar o ventilador de teto. Então, já tem que ter o cabo de aterramento para ele aqui. Entendeu? Então, hoje a norma, obrigatoriamente, tem que ter até aterramento também nos pontos de iluminação. Ok? E aqui, no caso, eu tenho as minhas tomadas aqui. Ó. Repara que eu tenho a tomada de meia altura, que é essa daqui, ó, tá? É uma seta em branca e preta, tá? E aqui eu tenho uma outra tomada de meia altura, tá? Em regra, a tomada de meia altura é a famosa tomada de pisos molhados, que ela fica na cozinha e na área de serviço. Nessa planta elétrica aqui eu não coloquei a área de serviço, né? Não coloquei, tá? Então aqui, ó, em regra, a tomada de meia altura ela vai de 1,20 m a 1,5 m do piso à parede, tá? Aqui eu tenho tomada baixa, toda branca, tá? Que é até 30 centímetros do piso à parede, e tem a tomada alta aqui, tá? Que é acima de 2 metros, ok? Então vamos agora entender a nossa planta elétrica. Então repara o seguinte, o circuito 1 aqui eu tenho 7 circuitos aqui. Então o circuito 1 iluminação, como eu falei, ó, vai passar aqui dentro da tubulação o circuito 1. Repara o seguinte, outro ponto importante, tá? Dentro de uma tubulação, da saída aqui do meu quadro de distribuição de luz e força, eu não posso passar mais de 3 circuitos dentro de uma tubulação. Por quê? Se você ver aqui, ó, terra, fase e neutro aqui, ó, no circuito 1, eu estou dizendo que tem 3 cabos, 3 condutores que está saindo aqui, ó, do meu quadro de distribuição de luz e força. Ó, 3 cabos aqui, ó, tá? Então esses 3 cabos aqui vão ser emendados, vão descer 2 aqui, que seria a fase e o retorno, que vai comandar esse ponto de iluminação. Pode ver que o A aqui, essas letrinhas aqui, representa os respectivos interruptores que vão comandar esses pontos de iluminação. Então aqui é do ponto A, aqui é do ponto E, tá? Aqui é do ponto D, tá? Então pode ver o circuito 1, ele vai percorrer, ó, ele vai sair daqui do quadro, vai percorrer toda a casa, ó. Podem me perguntar, professor, eu poderia aproveitar essa tubulação aqui, esse conduíte para passar o circuito 1? Não, porque é como se você estivesse emendando, jogando para cá e emendando para cá. Não pode ocorrer emendas aqui dentro do quadro de distribuição de luz e força, tá? Então ele tem que fazer esse caminho aqui, ó. Ele pega aqui, ele vai vir para cá, vai descer aqui fase, retorno, tá? Ó, vai vir aqui terra, fase neutra, ó. Vai descer fase e retorno e assim vai. Então, pegando toda a iluminação do meu circuito 1 aqui, ok? O circuito 2 são as tomadas da sala, tá? Então, pode ver que eu botei uma única tubulação, ó, saindo terra, fase e neutro, tá? Ó, e descendo aqui para minhas tomadas baixas aqui da minha sala, ok? O circuito 3 são as tomadas da cozinha, ó, pode ver aqui, ó. Como já tinha um eletroduto vindo para cá, eu aproveitei, respeitando que é no máximo 3 circuitos dentro de um eletroduto. Ó, o circuito 3 aqui, ó, o circuito 3 aqui, ele vai vir para cá e vai vir para minhas tomadas. Outro ponto importante, por exemplo, se as tuas tomadas aqui estão na mesma parede, você pode fazer isso. Ó, vem com o circuito 3 e pode pontilhar aqui por dentro da parede, dizendo que o circuito 3 está indo para outra tomada também, tá? Se eu quisesse botar uma outra tomada aqui, professor, como é que eu teria que fazer? Analise a quantidade de saídas que tem. Como é esse ponto de iluminação? Tem só 5 saídas, eu vou colocar mais uma saída para cá e coloco uma tomada aqui de meia altura, tá? Eu não poderia pontilhar pegando quina, passando pela janela, não poderia fazer isso, tá? Teria que sair daqui. Um ponto importantíssimo também, todo ponto dos circuitos aqui que estão saindo aqui dentro dos eletrodutos vão tudo para onde? Para os pontos de iluminação, tá? Somente do chuveiro eu poderia lançar aqui no circuito 5, ó,
poderia jogar aqui direto no chuveiro, mas eu não pude fazer isso porque na minha planta elétrica ia demonstrar um cruzamento, aqui ia cruzar os eletrodutos, aí então eu preferi jogar no meu ponto de iluminação e jogar do ponto de iluminação o chuveiro, tá? Beleza? Então isso daqui não pode, tá? Então vamos lá. Tomadas dos quartos aqui, olha o circuito 4 aqui, saiu daqui, alimentou aqui a fase neutro e terra, né? Porque as tomadas obrigatoriamente, todas as tomadas têm que ser aterradas, e aqui ele pegou carona também. Pode ver que nessa tubulação passa 3 circuitos, respeitando a norma aí, ó, tá? Aqui veio o circuito 4, chegou aqui na tomada do quarto 1, ok? O chuveiro elétrico, ó, uma tubulação veio direto para cá, para esse ponto de iluminação, e desceu para cá, tá? Como eu falei, eu poderia jogar aqui direto, sim, só que ele iria cruzar com esse eletroduto aqui, então eu preferi jogar na iluminação e descer para cá, ok? E o circuito 6 e 7, ó, pode reparar, o 6 veio para cá, ó, e desceu para cá também, e o circuito 7 foi na mesma tubulação que pegou o circuito 4, tá? Que desceu para cá também, tá? Então vocês podem reparar que esses pontos em vermelho é a quantidade de condutores que estão dentro da minha tubulação, do meu eletroduto ou do meu conduíte aí. Ok, pessoal? Então dá uma olhada nessa planta elétrica, tá? Espero ter ajudado, tá? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.